assim o texto, irmãos. Eu peço só que você compartilhe as escrituras com quem está ao seu lado. E diz assim o texto: a ti, Senhor, a ti, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, com os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a sua malícia, dos seus atos. Dá-lhe conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, este é o rebanho do Senhor que aqui está. Rebanho este, ó Pai, que o Senhor amou e escolheu e o remiu. E, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na incumbência de palavra por palavra. E eu peço a Ti, Deus, que tenha misericórdia de mim. E que o Senhor, Pai, por bondade, pastoreie o coração do rebanho de Cristo. Como o Teu servo agora há pouco pediu em clamor e em oração. Assim oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei, o cântico diz que o trabalho do Senhor é fazer e o nosso é descansar. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para esse cântico, parece que é difícil para nós essa atitude, e ao mesmo tempo ela pode nos incomodar, porque ela parece que comunica a respeito de nós uma passividade. Deus vai fazer tudo segundo o seu decreto, logo eu não devo fazer nada. Nós vamos aprender deste salmo, queridos, neste salmo que hoje vamos nos debruçar, que é o Salmo 28, mas um salmo dos saltérios do Senhor, desse livro tão precioso que é o livro dos Salmos, a respeito de Davi e o seu cenário, como ele ora ao Senhor e como ele suplica ao Senhor no cenário da sua angústia. Como tantas vezes que isso acontece, a cortina aqui da história que não se abre para nos revelar as circunstâncias, olhando o contexto desse salmo. Nós não sabemos em que cenário o salmo de Davi foi escrito, ou em qual circunstância foi escrito. Mas o que sabemos, queridos, é que este salmo, ainda que nós não saibamos a circunstância, ele nos leva a conhecer, contudo, a beleza e a profundidade que transcende o tempo da época de Davi e chega até nós. Ao examinarmos, queridos, este salmo, nós somos surpreendidos com uma notável transição. Longe de ser um cântico homogêneo, ele apresenta como dois movimentos distintos. Este salmo é interessante porque ele não é um salmo como a gente viu, por exemplo, o Salmo 27, que ele começa um discurso e vai até o fim com o mesmo tom, com a mesma súplica, com a mesma oração. O Salmo 28, ele não é um salmo que tem uma unidade, ele é dividido em dois grandes blocos. A princípio, ele começa apresentando para nós uma experiência espiritual de Davi, que compreende do verso 1 até o verso 5, a voz de um homem em profunda angústia, a voz de um homem em um clamor desesperado, a voz de um homem em meio a uma crise. Mas a partir do verso 6, nós encontramos um tom que eleva o momento da crise, da angústia, para o louvor e para a gratidão. Ao que nos parece que de maneira proposital, o salmo, em vez de ser, poderia ser dois salmos, um de angústia e outro de louvor, o salmo ele foi unificado e ele se tornou um texto só, onde ele mostra que aquele que clama, ele também pode louvar a Deus. Aquele que passa por angústia, ele pode bendizer o nome do Senhor. Então, queridos,
essa união de lamento e de louvor, ela não é por acaso. Essa união de lamento e de louvor que Davi, inspirado pelo Espírito Santo aqui escreve, ele nos convida a contemplar uma caminhada repleta de experiências de fé, com suas oscilações entre a dor e o alívio, entre a sensação de abandono e a certeza da presença divina. Assim como o salmista, queridos, nós também, como seguidores de Cristo, ou como a igreja de Cristo hoje, somos, irmãos, experimentamos o mesmo cenário de Davi, experimentamos em muitas ocasiões o cenário de escuridão, mas ao mesmo tempo podemos contemplar o cenário da luz. Nós podemos passar por provações que testam a nossa fé, mas ao mesmo tempo contemplamos a intervenção divina que renova a nossa esperança. Este salmo, queridos, também, como ele se apresenta, ele nos faz, não tem como não pensar no salmo anterior. Se você lembra, na semana passada, quando nós concluímos o salmo anterior, nós concluímos a partir, olhando o verso 13 e o verso 14, com uma palavra de esperança: creia na promessa de Deus. E nós falamos naquele sentido, levando a pensar que Deus, ainda que Davi estivesse com tanto medo, ele cria na promessa de Deus. E o Salmo 28, ele se apresenta como uma espécie de continuidade, onde ele mostra para nós que Deus, ele não tem um compromisso com a nossa agenda, nem com o nosso cronograma, e Deus não vai responder às orações conforme ao nosso tempo, conforme o nosso desejo, mas o que este Salmo vai trazer para nós, considerando o Salmo 27, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são convidados a ter bom ânimo, aqueles que são convidados a se fortificar o seu coração no Senhor, eles também precisam entender que devem continuar orando e perseverar em oração, esperando a resposta que vem do Senhor. Em resumo, irmãos, esse Salmo 28, irmãos, ele é um salmo que trata de um desejo, ou então de um convite à perseverança, à oração no Senhor. Este salmo, irmãos, ele nos lembra uma passagem do Novo Testamento que se encontra lá em Lucas capítulo 18, quando o Senhor Jesus vai trazer para a multidão e para seus discípulos, ele vai introduzir a história, ou então a narrativa, que ele vai nos falar de uma mulher que naquela ocasião ela insistia com um juiz que era iníquo. E os irmãos devem lembrar que naquele cenário, quando o Senhor Jesus conta aquela história, ele vai falar que aquela mulher, ela vai ao encalço dele, ela vai usar uma expressão, ela vai incomodá-lo, ela vai perturbá-lo sem cessar, porque ela não tinha outra condição a não ser fazer isso, porque ela não tinha recurso, ela não tinha condições, ela não tinha ninguém que a amparasse, e a única coisa que ela tinha era ser perseverante ao pedido da sua causa, da sua súplice diante daquele homem. O cenário interessante é que aquele homem a quem Jesus cita, o Senhor diz que ele é um homem de uma patente, ele é um juiz. Ele é um juiz que não se importava com Deus, ele era um juiz que não se importava com a lei de Deus, ele era um juiz que não se importava com as pessoas. E naquele cenário, aquela viúva, naquela cidade, ela tinha, a única coisa que ela precisava era que ele a ouvisse. E diz o texto que ele não ouvia, ele não estava interessado. E é porque ela não tinha como suborná-lo, ela não tinha como pagar, mas ela vinha fielmente a cada momento ao encontro daquele juiz. Ao passo que Cristo diz para nós que aquele juiz, mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele não se importando com a lei, mesmo ele não se importando com os homens, ele sendo incomodado, ele acaba por ouvir aquela mulher. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? E qual é o comentário que Cristo dá a respeito daquela história? Ou qual é a explicação que Cristo dá a respeito dessa história? Ele nos ensina a observar que Deus, ele não é aquele juiz que ele despreza as pessoas, mas pelo contrário, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, que não trará, olha o que Cristo vai dizer, e não trará Deus justiça para os seus escolhidos quando clamarem, ele de dia e noite? E Jesus vai dizer, eu vos digo
Ele cuidará para que eles obtenham justiça rapidamente. Então, meus irmãos, Jesus não estava ensinando naquela passagem que Deus é um juiz injusto. É claro que, ou mesmo que ele, em alguns momentos, pareça indiferente aos nossos clamores, e nós vamos ver isso no Salmo 28, ao clamor do povo. Pelo contrário, o seu ponto aqui, que Cristo coloca, é que Deus é exatamente oposto àquele magistrado. Ele é oposto àquele juiz que é indiferente a Deus, indiferente à lei, indiferente às pessoas, e é indiferente à história. Pois aí Cristo diz, o que Cristo diz? E Cristo vai nos mostrar, ele vai falar, precisamos ser persistentes, porque a resposta de Deus nem sempre vem de uma só vez. É por isso que a história é apresentada, como é mostrada. Nós vamos ser persistentes na oração, porque nem sempre, irmãos, a resposta de Deus virá no momento que a gente clamar. Então, meus irmãos, contudo, ainda que haja uma beleza na história daquela viúva, voltando para o cenário do Antigo Testamento, esse salmo, ele, como eu falei agora há pouco, ele transcende tempo, ele transcende época, e ele vai falar diretamente aos nossos corações. Neste salmo inspirado, nós encontramos Davi, irmãos, tendo uma experiência que nos incomoda muito. Na semana passada eu perguntei o que você tem mais medo. E hoje eu penso, irmãos, que uma das experiências que a gente menos quer é o silêncio de Deus. Irmãos, se para nós é ruim o silêncio de uma outra pessoa que está ao nosso lado, que nos trata com indiferença, imagine, irmãos, perceber o silêncio de Deus. Neste salmo inspirado, nós encontramos o rei Davi passando por uma experiência muito comum a todos os santos, a dor de sentir o silêncio de Deus em meio a uma crise. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós encontramos a alegria indizível de experimentar a resposta divina. E o ponto aqui, meus irmãos, é que embora não saibamos o contexto histórico desse salmo, nós temos que lembrar que o texto nos apresenta esse contraste. Um homem que está em profunda angústia, mas que também é um homem que exulta em gratidão. E a pergunta é, como é que pode eu estar com tanta angústia e exultar em gratidão a Deus? Talvez quando estamos angustiados, tristes, incomodados, inquietos, nós temos geralmente a tendência de logo nos auto-justificar por um auto-engano. Nós estabelecemos a medida da resposta daquele nosso sofrimento a partir de nós. E quando nós temos que olhar, irmãos, que a medida da resposta para a nossa mudança, ela não é a partir da avaliação de nós mesmos, mas é a partir, não uma avaliação de que eu sou justo, mas ela é a partir de uma visão clara de quem é Deus e de quem nós somos. Então, meus irmãos, nesses momentos distintos, nós olhamos em Davi e vemos um homem que clama em meio a uma crise. E a pergunta é, quando você está em crise, o que você faz? Estabelece meios, estabelece regras, exige de pessoas, exige de você mesmo. O que você faz? E nesse texto, irmão, nós vamos começar a ver, do verso 1 ao 5, o que Davi faz no contexto da sua crise. E a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui, é que Davi ora. Ele faz a oração que nós podemos chamar a oração do desespero. Nos primeiros versículos, irmãos, do 1 até o 5, somos confrontados com a intensidade da aflição de Davi. Percebam o que diz o texto, diz, a ti clamo ao Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, e seja eu semelhante aos que descem a cova. Irmãos, percebam que há uma intensidade, há uma aflição, e talvez você vai perguntar assim, como é que eu posso perceber isso? Porque, meus irmãos, a linguagem de Davi, que é dirigida a Deus, é uma linguagem de urgência, é uma linguagem palpável, porque ele diz a ti, ele não diz a outra pessoa, ele não olha para outro lugar, ele vê que no cenário da sua angústia, ele diz a ti, Senhor, clamo. E é interessante que ele usa a expressão rocha minha, ele invoca aqui, meus irmãos, a solidez do caráter de Deus.
Os irmãos devem lembrar que eu havia já falado que no Salmo 18, se não me falha aqui a memória agora, Davi já tinha dado um nome a Deus. Ele disse: Senhor é a minha rocha. Então, meus irmãos, Davi aqui, na sua angústia, ele não vai buscar em outro lugar, ele não vai buscar em outro contexto, ele vai se dirigir a algo que é palpável. Ele não vai buscar um cenário de incerteza, um cenário de coisas que são tangíveis ou de coisas que são perecíveis, mas Davi vai agora botar a sua aflição e ele vai se dirigir com urgência a algo palpável. E esse palpável ele diz: a ti, Senhor. E a quem ele vai clamar? Ele é rocha dele. Olha o que ele diz: a ti clamo, rocha minha. E aí, meus irmãos, nesse pedido é interessante observar que ele vai um pouquinho mais além. Ele diz: não sejas surdo para comigo. Meus irmãos, a imagem da rocha aqui, nós temos que lembrar que ela invoca um cenário de solidez, ela invoca uma situação de segurança que Davi buscava em Deus em meio à instabilidade da sua situação. A instabilidade era tão grande que ele chega ao ponto de dizer que ele não quer ir, ele não quer descer a cova com os outros. Era um momento que ele estava aflito, era um momento que o seu temor era que Deus estivesse distante dele, era um momento que ele tinha medo de que Deus estivesse alheio ao seu sofrimento. E a súplica dele é muito profunda. Ele diz: não seja surdo para comigo. Meus irmãos, aqui não é um pedido arrogante, aqui não é um pedido ofensivo a Deus, mas pelo contrário, quando ele diz assim: olha, não seja surdo para comigo, é a ideia de que revela uma profunda sensação de que a sua oração, ela não está sendo ouvida. Talvez o que nós já dissemos algumas vezes, em alguns momentos de oração em casa, ou quando a gente geralmente diz isso quando está indignado, né, com o irmão, ou com o esposo, ou com a esposa, por algo que fez, e não consegue se relacionar, e não consegue se reconciliar, não consegue se perdoar, e a gente fala assim: olha, essa sua oração nem passou do telhado, essa sua oração nem foi ouvida. A gente fala assim, mas aqui, meus irmãos, é diferente. Aqui é um homem que sabe quem ele é, ele vê a profundidade da sua angústia, e ele vai revelar a sua dependência, e ele vai fazer um pedido, porque o maior medo dele, queridos, entre todas as coisas que ele está passando, e que nós vamos ver, o maior medo dele é que Deus não ouça a sua oração. E é interessante, irmãos, que Davi ele é coerente, porque no Salmo 27, que nós estudamos semana passada, nós vimos que no verso 9, depois dele falar que uma coisa ocorre ao seu coração, e ele diz: eu buscai a minha presença, e ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele tem medo de outra coisa, ele vai mostrar isso, é coerência dele, o medo dele: não escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Davi estava falando, irmãos, em um outro contexto, a mesma linguagem. Davi está com medo de que a sua aflição, naquele que ele busca como refúgio, algo palpável, que traz segurança, que na sua estabilidade, ele não se deixe ser ouvido pelo Senhor. Irmãos, a linguagem utilizada por Davi pode, meus irmãos, à primeira vista, sim, soar estranha, ou até mesmo irreverente. Ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, olha no texto ainda, ele vai dizer: se te calares acerca de mim. Essa palavra parece, irmãos, que Davi está sendo afrontoso com o Senhor, mas não, queridos. No entanto, precisamos entender que a linguagem aqui, meus irmãos, é a linguagem de alguém que está em desespero. É uma linguagem, sim, de uma expressão, irmãos, visceral do desespero. É uma palavra de alguém que está clamando angustiosamente, porque não vê uma outra situação a não ser que Deus fale com ele. É como, irmãos, me permita usar aqui, crianças, vocês sabem muito bem o que eu vou falar. É quando você está no seu quarto
e está tudo escuro, e você tem um pesadelo, e você acorda num susto, e você começa a gritar, e a voz que você grita, com certeza, deve ser essa: mãe! Eu não vou dar um grito daqueles, né? Por que você chama a sua mãe? Porque criança, você entende que é algo palpável, seguro, e que ela vai correr ao seu encontro. Aqui é muito mais profundo, é uma dor visceral, é uma dor que mexe no íntimo de Davi, é uma dor do desespero. Davi se encontra em uma encruzilhada, onde a resposta de Deus é uma linha tênua entre a vida e a morte. É por isso que ele diz: Senhor, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Porque, Senhor, se o Senhor não ouvir a minha oração, seja semelhante a mim. Para que serve a minha existência? Ele sente, irmãos, que a sua existência está por um fio. Ele clama por uma intervenção divina e imediata. E no verso 2, irmãos, percebam que a tendência é, ao que nos parece, que Davi vai intensificando cada vez mais. Ele vai dizer no verso 2: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Meus irmãos, Davi aqui, o gesto de Davi é um gesto de angústia. Ele diz: ouve-me as vozes súplices, a súplica do teu servo, quando a ti clamar por socorro. E é interessante, irmãos, que Davi, ele mantém a mesma coerência teológica que ele vem fazendo em todos os salmos que estudamos até aqui. Ele vai dizer: quando eu erguer as mãos para o santuário. Os irmãos devem lembrar que na semana passada eu falei que Davi, nos seus medos, o que foi que ele pediu ao Senhor? No capítulo 27, ele vai pedir uma coisa ao Senhor, e a coisa que ele vai pedir e que ele vai buscar é que ele possa morar na casa do Senhor. Davi, ele poderia erguer as mãos para o céu, sim, mas ele, irmãos, ele ergue para o templo. Veja o que ele diz: ele vai erguer a mão para o santuário. E, meus irmãos, o gesto de erguer as mãos em direção ao santuário, em direção a Jerusalém, era uma prática comum dos judeus, era um reconhecimento do lugar, da presença de Deus, que se manifestava de maneira especial. Davi entende que, além de clamar ao Senhor, ele vai se voltar para o santuário de Deus, ele vai voltar para o lugar da habitação de Deus, ele vai buscar na sua angústia, no lugar onde, como ele diz no Salmo 27, que ele pode ser escondido no recôndito do pavilhão do santuário. Irmãos, Davi, ele aponta para um contexto interessante, ele se manifesta de maneira especial aqui, ele vai fazer isso. E aqui, meus irmãos, Davi, em sua angústia, ele vai buscar esse lugar onde ele anseia pela audição, pela resposta de Deus às suas necessidades. Porque, meus irmãos, era no santuário que ele ouvia a pregação da palavra e a voz de Deus. Irmãos, é por isso que nós temos que guardar o dia do Senhor, porque na nossa angústia, percebe, irmãos, o contraste, na nossa angústia, no nosso pecado, nós fazemos o quê? Fugimos do Senhor, o nosso Deus. Nós criticamos o lugar que Deus nos deu para reunir com os santos, para orar com os santos e buscar a Deus. E, meus irmãos, é crucial que reflitamos sobre as nossas vidas diante desse clamor. Quantas vezes, querido, nós nos encontramos em situações de aperto, onde a sensação de que Deus não nos ouve se torna quase insuportável. Talvez, queridos, em momentos de desespero, tenhamos recorrido a outras fontes de autoajuda, de soluções humanas, esquecendo-se de clamar ao único que é verdadeiramente Deus, que pode nos socorrer, cujo socorro vem dele. Por isso que Davi, depois em outro contexto, vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Meus irmãos, Davi nos ensina aqui que nesse momento de profunda angústia, a nossa primeira e mais poderosa arma é a dependência daquele que é suficiente em todas as coisas, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. É por isso que Paulo diz:
aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Senhor. Meus irmãos, olhando ainda mais adiante, nós podemos perceber que o salmista, ele vai direcionar o seu pedido específico. E olha qual é o seu pedido. E é interessante, irmão, ser objetivo no pedido. Olha o que ele diz: não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem maldade. Olha o verso 3, é isso que ele diz: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, aos quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Meus irmãos, Davi clama por direção, Davi clama por distinção, Davi pede para não ser tratado com aqueles que vivem na falsidade e na maldade, cuja paz, irmãos, é apregoada apenas como uma máscara para a perversidade interior. O que Davi está dizendo, irmãos? Ele está dizendo: não me arraste com os ímpios que praticam iniquidade e que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Aqui, meus irmãos, nós podemos lembrar de uma ilustração muito clara. Nós podemos lembrar que no cenário da ceia, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, Jesus diz que um deles vai traí-lo. E aquele que vai traí-lo, o trai com um beijo. É esse o cenário. O hipócrita, o falso, ele vai te abraçar, ele vai te lisonjear, ele vai te elogiar, ele vai dizer palavras belas, para que logo depois ele vai, no seu coração, a perversidade, ele vai te trair. E Davi pede: Senhor, não me arraste com esse tipo de pessoa. Irmãos, veja a preocupação de Davi de não andar com esse tipo de gente. Nós temos uma facilidade tão grande, irmãos, de se envolver com esse tipo de pessoa que arrasta a gente para um cenário de hipocrisia e de falsidade. E Davi diz: não me permita fazer isso. Ele anseia, irmãos, e aqui é um pedido de anseio pela justiça de Deus, para que ele não sofra as consequências reservadas aos injustos, porque nós sabemos, irmãos, que aqueles que praticam o mal vão sofrer a ira do Senhor. Nós cantamos hoje à noite, nós cantamos esse hino que fala que aquele que rouba, aquele que mata, aquele que é perverso, ele vai ser condenado, ele vai ser julgado. Não seja ingênuo, meu irmão. Não ache que a tua maldade, ou andar com quem é de maldade, perversa e pecaminosa, não vai haver consequência. Davi pede: Senhor, não me deixe andar assim. Em seguida, no verso 4 e no verso 5, percebamos que Davi, no verso 4 e 5, ele vai clamar agora por retribuição divina sobre os ímpios. Olha o que ele vai dizer: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não reedificará. Meus irmãos, nós podemos ver aqui, meus irmãos, que Davi, ele pede, e ele pede que Deus aplique. E é interessante, irmãos, observar, porque a justiça aqui não é de Davi. A justiça não é de Davi, a justiça é de Deus. Meus irmãos, Davi aqui nos ensina uma lição importante, que depois o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai nos ensinar. Davi vai nos ensinar que é importante, ele vai nos ensinar que a vingança é do Senhor e não nossa. Ele pede para que Deus aplique. Ele reconhece que a vingança pertence a Deus, como diz Paulo em Romanos: assim diz o Senhor. E ele clama para que a justiça divina prevaleça sobre a maldade daqueles que oprimem e que ignoram o quê? O caminho do Senhor. Vejam, irmãos, o que ele diz. Ele vai dizer no verso 5, ele vai dizer: e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem.
Davi está dizendo, esse homem, essa mulher que não tem paz, que é perverso, esses homens, Senhor, aplica a tua justiça, porque, queridos, a característica marcante do ímpio é a sua incompreensão, a sua rebeldia aos feitos do Senhor, é uma cegueira diante da obra de Deus. Irmãos, Davi pede sim, ele pede, Senhor, aplica a tua ira sobre estas pessoas. Talvez você vai dizer, mas pastor, sério? Sim, irmãos. O nosso Deus é irascível. Quando a gente olha em Romanos, no capítulo 1, no verso 18, nós podemos perceber claramente o que Paulo vai dizer àqueles irmãos. A ira de Deus está sobre aqueles que desobedecem, que não praticam a lei de Deus. E olhando o contexto, a palavra de Deus nos diz, Paulo falando aos irmãos, diz o seguinte: por isso Deus os entregou à sua própria idolatria, ao seu próprio pecado, à sua própria negligência, à sua própria desobediência, porque não deram glória a Deus, não glorificaram a Deus, não amaram a Deus, e por isso são indesculpáveis. E também porque trocaram o seu modo natural de viver, de homem vivendo com homem, e mulher com homem, pecando contra a glória de Deus. Isso é pecado. E a ira de Deus virá. Mas, irmãos, quando chegamos no verso 6, nós vemos uma guinada, uma mudança radical. Isso é o que vai nos confrontar nesta noite. Porque quando a gente tem um comportamento de indignação e de ira, a gente não consegue bendizer, muitas vezes, nem louvar ao Senhor. Nós estabelecemos tanto um padrão, um modo de viver a partir de nós mesmos, com o nosso senso de justiça e de ira e de indignação, que a gente quase não consegue parar para louvar o Senhor. E aqui Davi nos ensina que a resposta divina deve levar o meu coração, ainda que eu não veja tudo, a um cântico de gratidão a Deus. Veja, irmãos, no verso 6, há uma mudança. Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Irmãos, nós não vemos aqui nada de que o cenário tenha sido mudado de maneira tão rápida. Mas Davi, meus irmãos, ele nos apresenta aquele que clamava em desespero. Agora, irmãos, ele rompe em louvor. Meus irmãos, a certeza da audição divina ao coração de Davi é tão grande que transforma o seu lamento em gratidão. Davi, meus irmãos, a gente percebe aqui, olha, que Deus não permaneceu surdo. Deus se inclinou para ouvir o seu clamor. Davi, então, agora ele vai trazer para nós o testemunho, porque ele clama, ele é aflito, angustiado. Veja, ele chama o Senhor de rocha minha. Ele pede ao Senhor que não fique surdo. Ele pede ao Senhor que não se cale. Ele pede a Deus que ouça. Mas de repente, irmãos, ele agora, a gente percebe Davi, aquele que chama o Senhor de minha rocha e meu escudo, ele agora é alguém que confia. Veja o verso 7, o que ele vai dizer. Veja que expressão linda. Ele vai repetir agora: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Irmãos, a experiência aqui de Davi, de uma resposta divina, fortalece a sua confiança em Deus. Ele reconhece que o Senhor é a fonte de todo o poder, de toda a proteção. E meus irmãos, eu quero repetir mais uma vez: Davi é coerente com seus escritos. Porque se no Salmo 27 ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, aqui, meus irmãos, ele faz quase o mesmo anúncio. Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Essa experiência, irmãos, de Davi mostra um socorro recebido que transborda a alegria do seu coração de tal maneira que o impulsiona a louvar a Deus com cânticos. Essa experiência de Davi ecoa, irmãos, em um cenário de uma vida que agora entende que, ainda que muitos dos seus pedidos não fossem aceitos, ele percebe, porque pelo que o Senhor é o seu escudo,
o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua rocha. Por conhecer o caráter, o atributo de Deus, ele confia no Senhor. Davi, meus irmãos, aqui nos apresenta e nos faz lembrar com devida proporção, se os irmãos me permitam ilustrar, ele nos faz lembrar aquilo que é narrado em Lucas, no capítulo 17, quando o leproso volta para agradecer a Jesus pela cura que recebera. Somos chamados, irmãos, aqui por Davi a reconhecer e a expressar a gratidão pelas bênçãos recebidas. E quando a gente olha o verso 8, dá um eco de exaltação, porque o Senhor diz aqui, ele expande ainda muito mais a sua experiência do Senhor é a força do seu povo. Irmãos, veja, ele não é só a força dele, queridos. Igreja, veja que ensino. O Senhor não ouve só a oração dele, mas o Senhor, irmãos, ouve a oração de todos que esperam nele, de todos aqueles que suplicam. Ele vai dizendo, o Senhor é a força de quem? Do seu povo. O Senhor é o salvador do seu ungido. Irmãos, porque se o Senhor é a força do rei, e nós já aprendemos isso aqui. Logo, lembra que nós já aprendemos que quando o povo pede pelo rei, e quando o rei vence, o povo se alegra. Aqui é o mesmo contexto. Se o Senhor é a força do seu ungido, ele também é a força do seu povo. E aqui, meus irmãos, se o Senhor é a força do seu povo, e meus irmãos, o Senhor é o refúgio salvador do seu ungido, logo, ele é o refúgio salvador do povo. O Senhor, meus irmãos, não é apenas um socorro individual, mas ele também é a força e a salvação de todos aqueles que o buscam. A menção aqui do seu ungido, irmãos, é interessante observar porque ela aponta para a própria posição, não somente dele como rei, mas ele nos direciona perfeitamente, claramente e profeticamente para aquele que é ungido por excelência, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. O seu ungido, irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor, o refúgio, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Davi, então, meus irmãos, percebam que ele sai do cenário da angústia e ele foi para o cenário do louvor, porque no cenário da sua agonia, da sua angústia, ele foi ouvido pelo Senhor. Irmãos, e de quem nós podemos lembrar, queridos, nesse cenário? E assim como Davi, ele foi ouvido na sua agonia, a não ser Jesus no Getsemane, quando clamou ao Pai. Ele também não experimentou, irmãos, por causa do meu e do seu pecado, a sensação de abandono na cruz. Mas veja, irmãos, aquele que sentiu abandonado na cruz, aquele que no Getsemane orou, pingando como gotas de sangue, ele ressuscitou vitorioso, provando a sua fidelidade, o seu poder e o poder de Deus. Ele tornou o nosso ungido, ele se tornou o nosso refúgio e salvador. O ungido do Senhor é a nossa rocha eterna. Ele é a nossa pedra angular. E meus irmãos, é interessante como esse salmo termina. Veja, de alguém angustiado para alguém que intercede. Você já parou para pensar nisso? Será que quando você está em crise, angustiado, você é uma pessoa que intercede? Mas veja o que ele diz. Olha o pedido dele. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Irmãos, quem é que foi humilhado e transpassado e sofreu e morreu e disse para nós: os teus pecados estão perdoados, está consumado? Quem foi que disse? O Pai, aquele que o Senhor me entregou, eu agora devolvo. Se não foi, irmãos, Cristo Jesus, que na sua cruz ele salvou o seu povo do pecado dele. Ele me salvou, querido, ele te salvou do seu próprio pecado. A experiência de Davi aqui, irmãos, de interceder pelo povo de Deus e de clamar por salvação, clamar por cuidado pastoral,
ele exulta a eterna herança do Senhor, que é Cristo Jesus. Não foi assim que Cristo fez no seu ministério. Ele orou por nós, ele clamou por nós, ele passou pela extrema angústia, experimentou a gloriosa salvação, ele experimentou a gloriosa salvação e agora ele está à destra de Deus Pai, rogando por nós e cuidando de nós. Davi diz: salva, Senhor, salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-o, exalta-o para sempre. Irmãos, concluindo então, como podemos aplicar? Nós vamos aplicar, irmãos, considerando o seguinte: o Salmo 28, em primeiro lugar, nos oferece uma poderosa lição sobre a jornada da fé. Ele nos lembra, em primeiro lugar, que é natural passarmos por momentos de lamento, de clamor, de sofrimento, em meio à angústia, onde a presença de Deus vai parecer distante. No entanto, a experiência de Davi nos encoraja a perseverar na oração, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Davi se lança no Senhor, irmãos. A ti clamo, Senhor, rocha minha. A segunda lição que nós podemos aprender, irmãos, é que quando a resposta vier, e quando experimentarmos a salvação que vem do Senhor, que é a expressão da sua bondade, que nós sejamos prontos, irmãos, para levar o coração em gratidão e louvor a Deus. Nós somos chamados, irmãos, nós somos muito fáceis a reclamar, a pedir, olhar as dificuldades, mas temos dificuldade de expressar gratidão pela tão grande salvação, pelo que Deus é, pela igreja que temos, pela família que temos. Nós não agradecemos. E em terceiro lugar, que possamos aprender a buscar o Senhor no momento da angústia, mas também nos momentos da alegria, retornar ao altar do Senhor com intensa gratidão e alegria, porque Ele tem cuidado de nós e Ele tem nos abençoado. Que Deus nos dê a graça, irmãos, sempre vimos no culto da Igreja de Cristo alegres, porque apesar de uma semana tão difícil, o Senhor continua cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, gente, com as cabeças.